Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje: rodar na chuva. E quando chove, como o Uber pode rodar? Quais são as estratégias para trabalhar na chuva? O que fazer para trabalhar na chuva como motorista de aplicativos? Quais são as estratégias que eu adoto? Quais são a forma como eu adotei para trabalhar? Essas e muitas outras questões eu vou trazer para vocês agora, beleza? Vamos lá. Pois bem, a gente vai falar hoje, gente, sobre chuva. Trabalhar na chuva, como a gente pode ganhar dinheiro como motorista de aplicativos trabalhando em tempo de chuva. Olha, não é fácil. Eu tenho 7 anos que trabalho nos aplicativos, mas tinha praticamente 2 anos quando aconteceu esse fato comigo que eu vou falar agora. Não tinha muita experiência, fui rodar na chuva. E não foi de noite, foi de dia. Eu fui passar numa área em que a lâmina de água tinha coberto a pista. E eu caí num buraco, perdi um pneu e estourei o amortecedor. Por falta de experiência, aconteceu isso comigo. E daí gerou experiência, teve o prejuízo, mas gerou experiência, onde eu posso compartilhar com vocês aqui de como rodar na chuva nos aplicativos. Vamos lá. Que dicas eu posso dar para vocês, entre tantas que ao longo desses anos eu aprendi trabalhando nos aplicativos em relação a trabalhar em tempo de chuva? Primeiro, você precisa conhecer bem a região que você pretende rodar, tá? A região que você pretende rodar, chovendo, conheça bem a região. De tanto rodar, a gente chega um certo tempo que a gente sabe até os buracos onde é que eles estão. Em diversas ruas de Natal, eu consigo memorizar os buracos onde eles estão. E isso tem um valor muito grande, uma importância muito grande na hora de você rodar. Principalmente em época de chuva. Você já sabe que ali tem aqueles buracos, eles podem estar maior. Então, primeira dica: conheça bem a região que você pretende rodar em período de chuva, em momento chuvoso. Segunda dica importante é você rodar sempre devagar. Não ande rápido, porque pode surgir novos buracos que você não sabe, que você não conhece, e que você pode ter uma surpresa de um estouro de um pneu, de um arrebento do amortecedor, tá? Então, rodar numa região que você conhece é imprescindível. Rodar sempre devagar também é muito importante. Terceira dica muito importante também para a época de chuva, você trabalhar, sempre deixar um carro ou dois na sua frente. Você está andando numa área que tem água, de repente a lâmina de água está de uma forma que você não consegue enxergar. Sempre deixa o carro passar à sua frente e começa a observar a forma como aquele carro está andando. Se ele vai cair no buraco, você já previne, não cai. Então, quando você dá uma distância para um carro passar de você, você se previne de cair em algum buraco, porque quem está na frente, a chance maior dele cair e avisar você ali onde tem aquele buraco. Então, tempo de chuva, por exemplo, aqui, ó, sempre eu deixo um carro na minha frente. Sempre eu deixo o carro passar, porque alinhado a isso eu vou ver aonde ele está passando para poder eu passar depois. Então essa estratégia é muito boa para trabalhar em tempo de chuva. Você sempre deixar alguém na sua frente.
e observa os pneus dele, aonde ele está passando. Se ele não caiu, se não bateu em nada, se não caiu em nenhum buraco, região segura para você passar também, tá? Outra dica importante para trabalhar em tempo de chuva é cuidado com os seus limpadores de para-brisa, certo? O limpador de para-brisa, quando eles estão ressecados, eles quase não conseguem fazer o serviço, o trabalho deles, que é justamente limpar o para-brisa aqui. E devido aqui a região ser uma região de muito sol, Natal aqui, então resseca muito rápido, tá? Rapidamente precisa-se de trocar. Então, tempo de chuva, verificar se os limpadores de para-brisa estão bons, não estão ressecados. Uma vez o meu estava ressecado e caiu uma chuva de repente aqui, foi à noite isso. Precisei de acionar eles no máximo, nem uma chuva normal, foi uma tempestade aqui. E eles estavam ressecados, eu não tinha percebido, um deles quebrou. E o ferro que segurou o limpador do para-brisa, ele raspou no para-brisa, arranhou. Por quê? Devido às más condições dele, ressecado pelo sol, e o sol aqui de Natal é muito forte, muito quente aqui, o plástico ou os plásticos do carro resseca bem mais rápido, ou seja, o tempo de vida dos plásticos dos veículos ou o que for, moto, é bem menor, porque o tempo de vida diminui devido ao calor do sol. E quando eu precisei que exigiu do limpador de para-brisa, ele quebrou, né, devido à chuva, e o ferro que segura deu um arranhão no meu para-brisa. Ai, como eu me arrependi, gente, de não ter verificado isso antes. Agora não, eu verifico, tenho o maior cuidado com o limpador de para-brisa. Agora são exatamente 6 horas e 30 minutos, 32 minutos. Tá chovendo bastante aqui, amanheceu chovendo aqui em Natal e região. E esse trânsito aqui logo cedo já é intenso. Chovendo fica muito maior. Devido... Natal é assim, Natal não aguenta alagamentos. Natal é uma cidade que chove pouco, não tem infraestrutura, né? Rapidamente começa a ter pontos de alagamentos. E eu até evito de vir para Natal chovendo desse jeito. Estou vindo hoje porque minha esposa está retornando hoje à escola, justamente hoje dessa chuva. Estava de recesso aí. E agora a gente tem que enfrentar o trânsito para poder deixar ela em Natal, tá? Mas eu evito muito devido aos grandes alagamentos que aqui tem. Tem muitos alagamentos. Um outro ponto importante, gente, de rodar na chuva, a gente não pode esquecer, é que rodar na chuva sempre tem acidente. Aqui em Natal, principalmente, porque a cultura do pessoal aqui em Natal é rodar colado. O que é rodar colado? É pertinho demais. Aqui, por exemplo, aqui, eu fiz o que eles fazem aqui agora, andar assim, ó. Aí se o da frente freia, qualquer besteirinha que for, um cachorro, com uma precisão, um buraquinho, o outro cola atrás. E há muitos acidentes aqui em Natal, pela minha experiência desses 7 anos eu vejo, há muitos acidentes com efeito dominó. O que é o acidente efeito dominó? Basta 4, 5 carros ao mesmo tempo, atrás um do outro. Pá, 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 pá. Porque pela cultura do povo aqui andar colado, tem hora que eu mantenho a distância do carro da frente, para minha segurança, aí o que vem atrás vai e passa a minha frente. Por causa da distânciazinha de 2 segundos, quem não sabe, dê uma consultada aí na internet. Veja, direção defensiva, 2 segundos de segurança. Então é muito interessante você manter os 2 segundos do carro da frente, porque se ele freia, é comprovado isso, é estudado isso, com 2 segundos você consegue frear seu carro para não bater. Então quando eu mantenho essa distância segura que eu aprendi há muitos anos, dos 2 segundos, o que acontece? Culturalmente aqui o pessoal não aceita, joga o carro na frente. Aí existe muita colisão, muita batida aqui em Natal, efeito dominó, porque todo mundo, ou quase todo mundo, anda colado. Quando freia, diversos carros batem
um atrás do outro. É a colisão, efeito dominó. E nessa questão de chuva e tráfego, né, de trânsito aqui, Natal é terrível. Uma chuvinha dessa, pode perceber que o lado esquerdo aqui da BR já começa a ter um alagamento. Já começa a ter dificuldade de andar aqui, tá? E o efeito dominó, gente, é muito interessante aqui as colisões, porque não para. Não para. Mesmo sem estar chovendo, existe muita colisão com efeito dominó aqui em Natal. Muita, muita mesmo. E devido a esse tempo que a gente já dirige aqui no trânsito, 7 anos de aplicativos, e antes de ser motorista aplicativo eu já dirigia, eu já tinha notado, estranhei muito quando eu cheguei de Brasília aqui, essa cultura de andar colado, né? Tem até alguns adesivos, né, de placa não, de lameiras de caminhões, que tem tudo a ver com a cultura do povo aqui. Já perceberam com as lameiras de caminhões que diz assim: você não é adesivo para andar colado. Isso aqui é uma real aqui, é uma realidade, gente, aqui em Natal. Você não é adesivo para andar colado. O pessoal anda colado, anda colado. Se você freia, é a escada dele colidindo na sua traseira. Incrível isso, como o pessoal não muda isso. E você tem que conviver com isso. Bom, estou colado aqui no caminhão. Estou sendo adesivo aqui agora porque a minha direita tem uns caras que não respeitam a vez de ninguém e quer porque quer passar na frente de todo mundo. Existe muito isso, a falta de respeito, não dá vez a ninguém, passa na frente de todo mundo. Essa é a cultura do povo aqui. O povo aqui tem isso. Dicas de segurança, né, para quem roda na chuva. É muito importante você ligar o ar-condicionado quando começa a embaçar. Porque quando começa a embaçar, o vidro ficar suado, a sua visibilidade cai pela metade. Como agora, por exemplo, a minha tá ficando ruim. Você pode perceber na câmera do celular o embaçamento. Então o que fazer? O pano, nem sempre o pano resolve. Quando é muito tempo dirigindo, o pano não ajuda. Ajuda naquele momento, a princípio, tá? Mas o ideal é o ar-condicionado. Atrás, embaça também. Todo carro tem um sistema que você gira, e alguns é um botãozinho giratório e outro é só apertar. No meu caso é só apertar. Você aperta, ele fica laranja e lá atrás ele desembaça. Por que isso? Porque você tem uma visão lá atrás do vidro traseiro do carro, quando você coloca o desembaçador traseiro. Chovendo, se você não percebeu isso, tem essa forma de você conseguir limpar lá atrás, né? Variar, porque ele aquece o vidro, é natural, é do carro mesmo. Ele dá uma aquecida e aquela friagem que causa o embaçamento vai embora. Então você consegue ver. Então se vier algum maluco colado demais em você, você consegue dar uns toques no freio para ele manter a distância. Como eu faço, o cara tá muito colado em mim, eu percebo que se eu frear ele bate, negócio de 1 metro, colado mesmo, eu começo eu tô vendo pelo vidro traseiro, desembaçador já dessa possibilidade de enxergar sem utilizar ele, fica embaçado, eu não vejo. Então eu consigo dar uns toquinhos no freio pro cara entender que eu tô parando. Aí ele se aperreia e sai atrás de mim. São táticas que eu uso para poder não deixar o cara tão colado, tá? Porque é perigoso, qualquer coisa que você freia, o cara entra na sua mala. Muito, muito importante você descobrir o seu desembaçador do vidro traseiro aí do seu carro, principalmente em época de chuva, tá? Para concluir essa parte de segurança, como rodar em tempo de chuva, vale a pena notar o seguinte, gente: em tempo de chuva, se você não tem, o bom é você ter sempre o tapete da Capaz. O tapete da Capaz é um tipo de tapete que ele é impermeável. Você coloca no seu carro,
Os passageiros vêm com os pés molhados, lógico. Eles estão na chuva, né? Eles vêm com o pé molhado, de lama, de água, de enxurrada e tudo. E qualquer carro que tem tapete não sendo tapado, vai molhar o carpete e vai ficar aquele odor de cachorro molhado, né? De macaco morto a tapa, como o povo fala. Aquele cheirinho chato, né? Apunçado, de colchão molhado, de espuma molhada. Aquilo, o carro à noite, quando você para que outro dia vai abrir, tá uma catinga de azedo, porque a água fica no carpete do carro. Você comprando o tapete da Capaz, eu tenho, comprei o meu já faz uns 3 anos ou mais. O que ocorre? Ele é impermeável, então a água que pisa em cima dele com os pés molhados, essa água não passa por carpete do carro. Ele retém. Outro momento eu vou fazer um vídeo sobre ele, mostrar para vocês como é que é esse tapete da Capaz que eu tenho, como é que ele funciona, as vantagens dele. Só tem vantagem, tá? Uma delas é que ele cobre a coluna do carro aqui, entre um banco e outro atrás. O pessoal sempre pisa aqui, trabalhando de Uber. Eu tive um outro carro que ficou só o ferro, e tanto o pessoal pisar. O pessoal pisa passando de um lado para o outro, criança pisa, criança vai em pé aqui, né? Então assim, esse tapete ele protege o carro de desgastar o carpete natural e ficar só o ferro, aquela coisa feia, né? Além de ser impermeável, não pega água no carro, no carpete, ele retém nele ali. Ele tem uma aparência muito bonita, tem as cores preto, cinza e bege. Eu comprei o meu bege. Parece até que é traçado de linha, não é? É o estilo dele, muito estiloso. Depois você consulta aí no Google, tapete da Capaz, como é. Então é bem interessante esse tapete. Eu uso há um bom tempo e é show de bola. Beleza? Para concluir essa parte, é importante também você entender que trabalhar de motorista aplicativo em tempo de chuva, você vai pegar aqueles passageiros, aquelas passageiras que vêm com os filhos, são sem noção, e o moleque vem com os pés cheios de lama e corre em cima do banco. Infelizmente existe isso, é estressante, A mãe vem com um molequinho de 3, 4 anos, o bichinho não tem noção, vem com ele correndo na lama, na água, solta ele dentro do carro, ele sobe no banco, e já deu para entender como é que vai ficar teu banco, né? Banco cheio de água, todo cheio de lama, e se você reclamar, a mãe vai lhe dar uma avaliação, dizendo que você foi rude, que você foi de difícil comunicação e que tratou ela mal. Ela simplesmente soltou o moleque em cima do banco com os pés cheios de lama, mela o banco todo. Se você não tiver cuidado, o próximo passageiro vai te avaliar mal, porque o banco tá sujo. Olha que sinuca de bico aí. Você se reclama com a mãe, ela lhe avalia mal, porque você reclamou do filho, ela não entendeu que os pés do moleque tá cheio de lama e melou o banco. E se você não tiver cuidado, o próximo passageiro vai pensar que você é porco. Seu carro tá sujo, o banco tá cheio de lama. Ninguém entende o motorista. Então se prepare para isso. Tempo de chuva, molecada com os pés cheios de lama melar teu carro, e passageiro lhe avaliar mal porque seu carro tá sujo. Tenha paciência com isso. Dá uma olhada cada viagem que você fizer, principalmente quando as mães vêm com crianças. Se não deixa o banco cheio de lama, mantenha sempre um paninho. Eu tenho aqui paninho para você limpar essa sujeira que essa tropa, que essa turma deixa aí. Beleza? Essas são algumas dicas, gente, de como rodar na chuva. Espero ter ajudado vocês. Espero ter colaborado aí. Se você entendeu, se você gostou, curta esse vídeo, curta, comente e compartilhe. Compartilhe com o passageiro que você conhece que é um pouco sem noção tempo de chuva. Dê um like, se inscreva no canal, beleza? Esse é o canal Vida de Motorista de Aplicativos, Natal RN. Prazer imenso estar com vocês aqui. Forte abraço a todos. Tenham um excelente dia. Vamos embora. Estamos aqui na Avenida Prudente de Moraes, perto de Parnamirim, e ela segue para o centro de Natal. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Vamos embora. Fui! Gente, um ponto importante aqui também. Já estou aqui na Jaguarari, aqui no centro, tá? Próximo às quintas, próximo ao Bom Pastor aqui em Natal. Mas não vou deixar a minha esposa no trabalho.
Na Jaguarari, um pouco atrás, existe um ponto de alagamento perigosíssimo. Quando chove muito, só passa caminhão e ônibus e caminhonete 4x4 que é alta, né? Eu passei lá agora, já vi carros lá com problema, tá? Na minha frente vinha um carro elétrico, um BYD Dolphin, não passou, que a bateria dele é embaixo. Aí, quer dizer, teve contato com água na bateria e os caras perderam a bateria, que é em torno de uns 40 mil reais ou mais a bateria daquela. Então, para passar em alagamentos, eu não recomendo passar. Mas se você vê que dá para passar, que a água não sobe acima do pneu, para carros comuns, né, não sendo caminhonete, o ideal é você passar com a água, não tem o meio do pneu, da roda, né, do meio para baixo. Se passou acima do meio é perigoso, questão de suspiro. Tanto o carro suspirar, né, a água para dentro do motor, como entrar pelo cano de escape se você estancar. Então, como é que eu faço para passar em alagamentos que eu vejo que dá? Quando eu vejo que dá, não passo e pronto. Vou colocar meu carro em risco. De repente, questão do calço hidráulico, né? Que eu arrebento do motor quando entra água, calço hidráulico. Então, como é que eu evito isso? Como é que eu faço para passar alagamento que dá para passar? Eu coloco o carro de segunda, encho o motor, que dá aquela fugada nele, né? Você pisa forte, eu encho o motor e vou com ele acelerado, cheio, sem passar marcha. Não passe marcha dentro de alagamento. Por quê? Porque na hora que você passa marcha, o carro dá tipo um respiro da troca de marcha, aí onde ele puxa a água pelo cano de escape, aí acabou-se, meu. Acabou-se, aí entrou água, já era. Então, você vai passar, primeira dica, passar em alagamentos. Alagamentos que dá para passar, não é todos. Encha o motor, pode ficar o pé, deixa ele cheio. Joga uma segunda para não ter que precisar de passar marcha com a força da água ali. Joga uma segunda, enche o motor, faz força nele e você vai devagar na água. Não é obrigado você sair correndo na água não, porque ele pode também ter um buraco ali e você se assustar com um buraco, tirar o pé do acelerador e aí o carro estanca, a água entra no escape, já era. Então, vai devagar, passando o alagamento que dá para passar, com o motor cheio. Fica o pé, ele cheio, joga uma segunda nele, encha ele, manda ver. Aí você passa devagar, mas com o motor com giro alto. Aí você consegue. Porque eu passei o alagamento ali, esqueci de mostrar para vocês como é que eu passo. Mas é muito importante não trocar de marcha. Passando alagamento, não troque de marcha. E não vá com o motor leve, que ele pode estancar. Que a água vai fazer força e o carro pode estancar. E se estancar para você ligar, já foi. Não invente de passar alagamento devagarzinho assim com o motor leve, não. Enche o motor, que é o segredo. Porque com o motor cheio, o cano de escape vai soprando forte. Aí a água não dá para entrar no cano de escape. O motor vai estar cheio, tá com força, tá respirando forte, então a água não entra no cano de escape, beleza? É isso aí, dica para vocês aí, pra gente, em tempo de alagamento, como rodar como motorista de aplicativo. Não só motorista de aplicativo, você que tem carro comum mesmo, que não seja motorista. É uma dica valiosíssima, pode evitar de um calço hidráulico, um fundimento do seu motor aí, em tempo de chuva, sem passar em alagamento. Beleza? Vamos embora.